A gente está tentando usar ele para extrair geometrias que vai ser usado numa interface do Unity, aquela engine para games, porque o cliente quer fazer umas interações, ah, quase um The Sims aí, online com algumas coisas, coisa que com o Forge Legal. estava meio complicado de implementar, principalmente a questão de constraints, alinhar e tudo mais. Cliente decidiu ir com a opção do Unity. E a gente precisa converter essas geometrias agora para poder ser usada no nosso aplicativo. E a primeira solução que a gente fez usava o Revit, a gente abriu o Revit, usava a interface para exportar as meshes, mas o cliente agora quer isso 100% automático. Então, a opção que a gente estava checando era usar o modo derivative para baixar as vistas. O que eu estava tentando já que quando você publica um modelo, você já tem as vistas certinho, já, por exemplo, o modelo Revit nosso está cortado por rooms, tem cada room é uma vista no Revit. Então, na hora que exporta, fica como um arquivo lá no sistema da Ford. E eu estava tentando baixar isso, eu consegui baixar como um OBJ, mas eu não consegui converter isso para nenhum outro formato. Eu consigo baixar, sem ser o modelo inteiro, somente uma vista do que está publicado lá no BIM 360, por exemplo, em um formato FBX ou somente OBJ. Tá, deixa eu só perguntar umas coisas antes, né? Então, Uhum. você tem um modelo do Revit, você conseguiu rodar isso dentro do Revit para exportar? Não, não, a gente fez Isso que eu queria a primeira solução que a gente fez é um add-in que está usando aquela interface iExport do próprio Revit, a gente exportava Ah, as tá. meshes. Essa foi a primeira Aham. solução nossa. Só que o cliente quer tirar a parte de ter que abrir o Revit e exportar. Ele quer Mas essa publicar. parte funciona bem? Funciona muito bem. Tá. E aí você está tentando uma segunda alternativa com o Forge, com o Model Derivative, que você vai exportar uma das vistas. Isso. A pessoa vai publicar pro BIM 360 e o que tiver lá no BIM 360, aquela vista que está exportada, a gente quer tentar extrair Uhum. informação de lá. Atualmente eu consegui baixar o OBJ, você manda o job lá para o Model Derivative e Sim. converte para o OBJ, mas eu não consegui converter para nenhum outro formato, nenhum daquela lista de formatos, FBX, Não, para Revit vai ser só o BJ. É, deixa eu te perguntar mais uma coisa. Você manda isso para o Unity depois? o Unity de forma nativa ele não aceita o OBJ, então aí a gente Hum. tem um backend que está baixando essa informação do Forge e guarda ela como num formato que depois o Unity consegue criar as meshes dele. Ah, tá. Então, é o nosso back-end em Netcore que tá baixando o OBJ. Entendi. Aí, E aí, atualmente eu estou tendo que baixar o OBJ e fazer essa conversão que eu queria tentar é já baixar num formato em que o Unity consiga abrir diretamente, como o FBX. Tem mais uns dois, só que eu só estou lembrando do FBX agora. Aí do Revit você falou então, por enquanto, só o OBJ que eu consigo tirar da parte é, geométrica. sim, e só pensando um pouco mais. É que eu fiquei curioso na parte que você disse que funciona com o Revit normal, você já tem um plugin. Eu vou jogar uma ideia, por que você não tenta com Design Automation, então, para É, executar isso no próprio. essas são as duas opções. O cliente pediu para a gente montar a proposta para as duas opções. Então, a Ah, primeira a gente entendi. já montou, que é o Design Automation. Só que aí o cliente também estava cogitando a possibilidade de, com o que está no BIM 360, já tentar usar o que está lá Tá. diretamente. Então tá bom. Então já tem uma proposta e está fazendo uma segunda, né? Isso. Entendi. Quando você faz a exportação com Model Derivative, a exportação não é por vista, ela é por elemento. Porque o OBJ não tem conceito de vista, ele tem conceito de elementos apenas. Então só Uhum. existe um OBJ para o modelo inteiro. Então você diz, eu quero exportar esses elementos para o formato OBJ. Então aí você vai dizer, tipo, essa parede e essa porta. Mas não tem o conceito de vista. Então, se você tem o conceito de vista, uma vista para cada cômodo, né, que você disse, Isso, então uma vista do você teria Revit. que abrir a vista, pegar os IDs dos elementos do cômodo e falar exporta OBJ para esses elementos, não para aquela vista. É, não, atualmente eu estou conseguindo exportar para OBJs por vista. Então, se eu estou publicando um Revit para o BIM 360 que tenha 10 vistas exportadas, eu consigo acessar só uma dessas vistas
E aí, é igual você falou, eu consigo exportar o OBJ inteiro de toda aquela Sim, vista, ou eu isso. consigo baixar o manifest, porque aí vai ter os IDs, aí eu falo, tá, dessa vista, eu estou gerando um arquivo OBJ para paredes, um arquivo para Sim, sim. portas e tudo mais. Exatamente. Então, você vai estar gerando um OBJ a partir dos elementos. Então, tem um arquivo OBJ para cada conjunto de elementos. O OBJ não tem um conceito de vista dentro dele. Tipo, eu vou ter um OBJ com várias Sim. vistas, né? Então, o que você está fazendo é o que dá para fazer. É que é exportar uma quantidade específica de elementos, né? E gerar um OBJ para aqueles elementos que compõem a vista. Uhum. O, o, uma outra pergunta é qual é o tamanho mais ou menos desses arquivos? O arquivo Ou a Revit, expectativa dos arquivos Revit. até agora estão abaixo de 100 megas, porque é o modelo base, a ideia é que no Unity é onde a pessoa vai inserir mais elementos. Então, por enquanto, tá Configurar. abaixo do 100. É, é, tá, ou então, sim, o Revit só vai exportar, desculpa, o modo derivativo só vai exportar o BJ, e, porque são o formato que ele suporta, o que você tem já é a opção. Eu estou pensando que, como você tem um modelo com várias vistas, talvez gerar isso tudo a partir do Design Automation seja mais rápido, porque você já escolhe as vistas e já gera a partir de lá. Sim. Não, a primeira proposta que o cliente fez é eles queriam criar uma máquina virtual que ia ligar Ah, o Revit, eles queriam fazer tudo isso. E aí a gente aí, fez a aí, aí é muito proposta, ruim. É. aí porque eles não queriam pagar os tokens, até eu tinha comentado com, com o Silvio na semana passada. Aí a gente conseguiu convencer eles que os tokens vai ficar muito mais barato do que ter uma máquina virtual na AWS, que vai ligar, que precisa Com ter licença e tudo isso. isso, exatamente. É, Então, é isso aí, certinho. Responde a minha pergunta. Valeu. uma boa lógica, é interessante, automatizar a exportação. Eu não sei se você pode compartilhar mais, mas talvez em algum ponto, um outro café no futuro mostrar como é que ficou, se for possível, né? Deve ser bem interessante gerar esses dados dentro do Unity, a partir do Revit. Bem Assim, curioso, tem que confirmar com o cliente, mas se não for um problema, com certeza. né? Legal. Legal, bem, bem interessante. Gente, aproveitem que hoje tem uma presença internacional. Façam todas as perguntas que vocês não fariam para o João. Podem fazer, que o Augusto tá aqui para ajudar. O pessoal costuma ser mais tímido aqui, viu, Augusto? Comparando com os seus cafés. No café do Tô Augusto tem percebendo. briga para quem vai falar, né? Aqui o pessoal, a gente tem que brigar pro pessoal fazer uma pergunta. Mas vale qualquer pergunta, tá? É. Quem ganhou o Eu jogo acho. de ontem, pode fazer qualquer uma que a Não, gente esse eu responde. não sei a resposta, esse eu não sei a resposta, não. Uma coisa que a gente estava falando muito no outro café é sobre Dynamo, né? Que, como o Gustavo está falando sobre automação com Design Automation, o Dynamo é uma parte interessante que a gente está fazendo um beta ou um call for feedback, né? Que é para poder ver o que vocês estão fazendo. Alguém usa Dynamo? Ou tem interesse em usar o Dynamo, Dynamo? Dynamo ou Dynamo com APS? Dynamo. Vamos começar por aí. Então eu uso. É. Então Então, eu a uso. gente tem uma opção agora que é rodar o motor do Dynamo junto com. Compartilhei certo? Compartilhei. Montar o rotor do Dynamo junto com o Design Automation para o Revit. Então, esse call for feedback, né? É uma ideia que você manda para o Design Automation um pacote que inclui o script, os arquivos de entrada que você espera para executar, né? O arquivo Revit, sei lá o que for que você precisa, e junto um bundle que contém o motor do Dynamo. Aí o Revit vai iniciar no Design Automation, carregar o bundle que tem o Dynamo, carregar os seus dados de entrada e executar e dar a resposta. Ainda não é um Dynamo, não é tão potente quanto o Dynamo. Você fica testando várias opções em tempo real, né? Porque ele tem que abrir e carregar o modelo. Mas para executar automações, que é o conceito do Design Automation, deve funcionar bem interessante. Então, se você já tem alguma automação Dynamo, esse é o jeito de mandar essa automação para a nuvem e fazer ela rodar automático, né? Que é o que o Gustavo estava falando. Você pegar alguém, ter que abrir o Revit, clicar em algum lugar e executar alguma coisa, isso cada vez fica mais defasado.
O Design Automation permite sempre conectar esses pontos todos, e com o Dynamo permite automatizar mais ainda. Eu queria compartilhar porque eu achei interessante. Eu acho que deve ter alguma coisa, talvez, com o Dynamo para esse pessoal, Gustavo, ou algum outro. Alguém mais que usa o Dynamo. E nesse caso, se o DAI não tiver algum tipo de output, por exemplo, uma lista de elementos sem um parâmetro X, por exemplo, como que eu vou obter isso desse lado? Eu vou precisar gerar algum tipo de arquivo? Ou tem Tá, algum... a saída que gerar, você pode baixar a saída. O Design Automation ele sempre executa em duas maneiras, né? Você coloca toda a entrada, ele executa e te dá a saída. Ele executa como uma caixa preta, te dá a saída. Uhum. Ou você pode habilitar a funcionalidade de acesso à internet e, durante o processamento, requisitar mais informação. Só que esse requisitar mais informação tem que ser sempre algo automatizado, porque é a ideia da automação. Você não quer esperar Aham. que o usuário clique em algum botão, porque senão, né, não perde a automação. Mas ele pode acessar a web. Mas, em resumo, eu mando a entrada, ele processa e me dá uma saída. E a saída pode ser uma tabela, pode ser um CSV, pode ser outro arquivo Revit, né, que ele vai pegar o arquivo Revit, alterar e gerar uma cópia desse arquivo Revit, mas qualquer tipo de automação. O que isso Certo. aqui realmente há a possibilidade é que a automação não seja uma automação .NET, é uma automação Dynamo Script. Eu tenho um script Dynamo que tem a minha automação, a minha lógica, que eu já executo hoje, e eu vou executar isso online, automaticamente. Augusto, então, a única coisa que, por exemplo, a gente abrir no Viewer, por exemplo. Vamos supor que a gente tenha queira abrir uma rotina Dynamo para rodar ela no Viewer. A única coisa que interfere isso acontecer hoje, então, seria essa interface web do Dynamo. Seria Não, mais ou menos isso ou a tem gente está mais falando, complexidade? falando de Eu coisas, falo, são sim, coisas sim. bem diferentes, né? Pensa o seguinte, o Dynamo para executar, ele executa o script, mas ele usa o Revit para gerar a geometria, gerar o modelo a partir daquelas alterações, né? Então o Dynamo diz, estica essa parede. O Revit estica a parede e recalcula a geometria, e recalcula os Uhum, parâmetros. Então, executar o Dynamo no viewer ou no browser envolve trazer para o browser o motor do Revit e o motor do Dynamo. Então, isso é outra coisa que a gente não tem ainda, né? Não, mas eu Isso é falo, eu digo, se, por exemplo, a gente criar uma interface parecida com a do Dynamo e rodar o Design Automation por trás dessa interface, daria para fazer algo nesse estilo? Não dá. necessariamente, ele não vai rodar em cima do viewer, ele só vai ver no viewer o que está fazendo no motor por trás. Sim, Então, é possível, só que você faz um círculo grande. Você uhum, manda executar, ele vai no Design Automation, executa, depois vai para o modo derivativo, traduz e depois recarrega no viewer. uhum, Então, pode ser um ciclo um pouco longo, dependendo do modelo. Então, é que eu digo entendi. isso porque no Dynamo, o resultado é sempre imediato. Aqui não vai Sim, ser. Aqui é uma automação, né, que vai executar. Ele vai ter que abrir o modelo, executar e depois traduzir. entendi. Vocês têm alguma coisa prevista assim para, por exemplo, um Dynamo Web, alguma coisa nesse estilo assim? Ou Não, teria que ser sempre esse fluxo assim, seria sempre esse fluxo para fazer uma alteração propriamente dita no modelo, né? não tem. Justamente por isso, né? Porque para fazer a Uhum. alteração no Revit, especificamente, eu preciso abrir o arquivo Revit e abrir o Revit para executar aquela alteração. A gente não Uhum. tem ainda. Sim, se tem algum plano, eu não conheço, mas está muito longe disso, porque a gente teria que ter o motor do Revit mais flexível, né? Então está um pouco longe disso ainda. Entendi. Mas voltando aqui a esse call for feedback, né? O interessante aqui é que, se você tem alguma coisa com Dynamo, testa aqui, manda o feedback para que a gente veja se a gente está alinhado com o que a gente quer fazer. E, né, esse é o primeiro passo de ter algum tipo de automação Dynamo na nuvem, né? Ter o motor dele disponível. Tô falando muito, deixa mais alguém falar agora. Algum outro
projeto que vocês estão fazendo, alguma coisa interessante? Outro mundo só tentando aprender. O pessoal é tímido aqui, viu, Augusto? Eles vão começar. Vou Tem, começar tem a que dar um fazer. prêmio. É. A gente quer escutar a voz da experiência. Não, mas a gente fala o tempo todo. A gente tem, esse é o lugar para vocês falarem, né? Então acho que é o grande lance aí é vocês refazendo exatamente o que o Gustavo falou, né? Traz uma dúvida, traz uma questão, traz um projeto, qual é a melhor maneira. Então a gente a gente busca isso, né? O que a gente costuma fazer é mostrar um pouquinho o que tem de novo, né? O que o João costuma fazer mensalmente é mostrar o que tem de novo. O Augusto acabou de mostrar uma novidade. Às vezes a gente tem uma coisa que vale a pena fazer, avisar o que vai acontecer, né? Às vezes tem alguma coisa que vai sair do ar e que passou desapercebida, a gente fala, ó, cuidado que vai sair do ar, né? Mas a gente queria transformar aos poucos, ir transformando esse espaço, né, numa via de duas mãos, uma via mais do lado de vocês para nós do que nós para vocês, né? Eu acho que isso que a gente tá buscando. De novo, o Augusto faz esse café em inglês há 2 anos, 3 anos, né? Já tá no 3 anos já. Três Nossa, passa anos rápido. e sempre tem a gente sempre encontra questões diferentes, né? E sempre tem essa história. Então, não sejam tímidos, né? Vale pergunta de como é que eu faço para carregar o modelo no modo derivativo. Se você não sabe como é que faz, aqui é o caminho. Pode perguntar qualquer coisa, tá? Não tem nada, não tem nenhuma pergunta certa ou errada. Acho que a ideia é trocar as informações. Então, por favor, fiquem à vontade. A gente vai até esticar um pouquinho. A gente devia estar terminando, nós vamos esticar por uns 5, 10 minutinhos a mais. O Luiz acabou de chegar, né? O Luiz chegou para falar tchau, né, Luiz? Você chegou no apagar das luzes. Eu Mas a tava numa gente. reunião, não deu tempo de chegar antes. Já chega e joga o cara na fogueira assim, senhor. O pessoal está acostumado comigo já, eu jogo todo mundo na fogueira. Então, gente, fiquem à vontade para as perguntas aí. O pessoal que vocês têm usado o que para programação? .NET, Node, Java, PHP, o que é o mais usado aí na área de vocês? Pelo menos por Vamos aqui, fazer, tudo que bom, é back-end a gente costuma usar com o Netcore. uhum. E, no caso, só o viewer mesmo que a gente usa em Node.js por aqui. Mas como assim só o viewer? O viewer é JavaScript, não Node, né? Isso, desculpa, JavaScript. Ah, tá. É, Deixa eu corrigir a pergunta. No servidor, back-end, .NET, Gustavo, uhum. o que mais que vocês têm usado em Aqui na Atix a gente tá usando C# e Python. Python? É. Por, por que Python? Ah, não, por teste. Assim, pra Tá? fazer extração. Não, é que eu vejo muita gente usando o Python para automação de base de dados, para AI e coisas assim. É o caso? Fiquei curioso. Não, a gente começou na extração de dados, fazendo em Python e manteve. A gente tá tendo um bom resultado. Legal, legal. Não, extração de dados, né? É muito comum ter isso. É. Quase todo mundo que forma em ciência de dados aprende Python, então é comum. Interessante, legal. O que mais que tem? Então, Aqui eu uso Node, fazer o Node? back, mais Node. Node com TypeScript ou JavaScript? Com JavaScript. TypeScript eu tô aprendendo agora, tô apanhando um pouquinho ainda. Legal. Mas já Tô está aqui no tentando, ES6, né? No ES6. já. Ok. Eu tô tentando aprender agora o Next. Mas aí Next.js. ele é front-end, não é? Ele é Next? back e front. Ele renderiza tudo no lado servidor, né? E ele usa o React para renderizar, só que ele, em vez de renderizar do lado do cliente, ele renderiza tudo no lado servidor. Então Mas, ele é mas ainda é o front-end executado no servidor, isso. tá? Mas Mas a, ele a, a tem lógica, o a back lógica é também. JavaScript. Entendi. Isso, é a mesma coisa. A base dele é Node, né? Uhum. Então Ah, tá. você consegue usar o React dentro do Node, basicamente. É bem, bem bacana. Legal. Quem mais? Alguém programando em Assembly? Eu estou perguntando das linguagens porque a gente tem um projeto de criar os SDKs pro APS. A gente começou com .NET e o próximo agora que a gente está trabalhando é Node com TypeScript. Mas TypeScript funciona para
para JavaScript também. E eu estava curioso saber, porque a gente está fazendo uma análise agora para ver qual é o próximo. E depois TypeScript, Node.js. E aí eu preciso perguntando. Então, a gente escuta muito Python e Java. E eu queria ouvir o que mais tem aqui também, o que mais que vocês têm usado. Ou não está usando nada. Vocês sabem do projeto do SDK? Ou o João falou disso? Está aqui disponível no blog. E é só acessar aqui, está em beta. Eu sei que o Luiz está participando e eu lembro do nome dele, mas não lembro dos outros. E a gente já vai mandar esses pacotes agora para o mês pro Nugget, fica mais fácil. Mas por enquanto está aqui ainda. Então, vocês tiver alguma sugestão, porque seria a próxima linguagem que a gente vai suportar. A gente tem feito alguma análise do nosso lado, mas é sempre bom ouvir de quem está mais ativo, né? O que está usando. Ô, Augusto, esse Sim, SDK aí vai ser open source? sim. Ok. E na verdade já está no GitHub, só está privado ainda que a gente está fazendo uma organização, né? E preparando tutorial, mas sim, vai ser open source. E obviamente, como a parte dos SDKs hoje em dia, todos eles são gerados com aquela automação básica da... Um GitHub Action. Não, desculpa, é a Swagger.io? Me confundo. Não conheço esse, mas pode ser. Eu vou mostrar como é que funciona, peraí. É bem interessante, não sei se vocês já viram. Esse aqui é um projeto open source que chama Swagger, que acho que é esse aqui que a gente está usando. E aqui, Swagger CodeGen, né? Só vou mostrar como é interessante. Você vem aqui e coloca o seu, o seu OpenAPI Spec, né, que é a definição da API, e ele gera um código para acessar aquela API. Então, se você tiver alguma API que não é a nossa, alguma outra API que não tem SDK, você consegue gerar um SDK bem básico aqui. E esse é meio que o padrão que todo mundo usa mais ou menos a mesma coisa. E o que a gente está fazendo é só, a gente gera aqui e dá uma ajustada em algumas coisas que não fazem muito sentido para o nosso caso, né? Então a gente faz pequenos ajustes. Então a versão que a gente tem só tem alguns ajustes em cima dessa versão inicial aqui. E é bem interessante. E você vê que eles suportam várias linguagens, várias linguagens de programação. A gente começou com .NET, vai para TypeScript, depois vai ter mais. E esse é o motivo da pergunta, o que é mais que vocês usam para ver qual é o próximo que a gente vai suportar. O Swagger eu conhecia porque quando você cria alguma coisa em Netcore, normalmente, alguma API, sempre já vem no modo developer, ele já vem ativado já sempre. Bem ativado o quê? Desculpa. O Swagger para testar, quando você está fazendo Ah, alguma API no Netcore, ele já vem uhum. ativado já no Netcore 5 para cima, eu acho. É. O OpenAPI Spec, aquele YAML que define a API, está na versão 3 agora, é o padrão geral de definir a API. Você usa ele para definir qual é a entrada, qual é o nome, qual é a saída. E aí, com base nisso, a sua ferramenta vai gerar o esqueleto base, né, o stub básico do código, para você complementar a lógica. Mas é verdade, acho que quase todo mundo tem usado a mesma coisa. Muito bom. Mudando um pouco de assunto, eu só queria confirmar, porque a gente, pelo menos a gente tem uma aplicação ainda, aplicativo nosso, no Forge, que ele ainda estava usando a versão 1 da Authentication. Se eu não estou enganado, eu acho que agora adiou de novo, né? Ficou pro ano A que de uma vem? vez. Sim. É. Ah, tá ok. Então, a gente falou isso algumas vezes, né, que a gente tá migrando da versão para a versão 2 da autenticação. A gente fez uma extensão do desligamento da versão 1 até o ano que vem. A maior parte das pessoas já fez, mas tem muita gente que ainda precisa finalizar. É, a versão 2 é muito parecida com a versão 1. O que a gente está mudando, além de mudar algumas coisas na parte interna, que a gente pode fazer sem mudar a versão, mas o que está mudando na versão 2 é a interface. Basicamente, o que muda é a interface. Porque a versão 1 que a gente tinha foi lançada lá em 2013, eu acho, ou 2012. Faz muito tempo já. E aí, recentemente, não recentemente, faz alguns anos já,
emergiu, né, surgiu esse padrão, que é o OpenID, desculpa, OpenID, que é um padrão que a gente usa e vários outros também começaram a usar. Então, usar esse padrão facilita para que todo mundo possa criar integrações com a nossa API e vice-versa, porque não precisa mais, sacar ou descobrir qual que é a versão. Eu fiz uma apresentação disso no DevCon, deixa eu pegar esse pedacinho, que esse pedacinho é interessante, porque cadê? Onde é que está essa apresentação? Deixa eu abrir rapidinho. E, ó, deixa eu pegar esse slide aqui. Tem uma parte interessante, que é isso aqui, ó, que existe dentre várias outras coisas, né, uma das partes interessantes do OpenID é esse well-known OpenID configuration, né? E tem uma URL que você pega na gente e em vários outros, você coloca well-known, e aí ele responde com com o protocolo de autenticação. Então, você pode observar aqui que no Apple, Facebook, Google, só como exemplos, né, todos os três usam o mesmo padrão. E o nosso também tem agora. Se você colocar well-known da Autodesk, aparece o mesmo tipo de confirmação. Tem os escopos, tem os tipos de resposta, que é condizente com o que é o padrão de indústria. Então, adotar um padrão ajuda para que você não tenha que reinventar a roda para a autenticação Autodesk, que é a mesma autenticação que todos os outros usam. E abre espaço, por exemplo, para ter esse tipo de coisa, que é aquele social sign-in, né? Que todo mundo usa, como todo mundo usa o mesmo padrão, a pessoa vem para o seu site, você pode pedir para se registrar com Autodesk ou com qualquer outro. Às vezes não dá, porque se o cara quer acessar 360 não dá. Mas abre espaço para que a sua aplicação suporte outros protocolos também. Então esse é o motivo da migração do V1 para o V2. Tem um tempinho ainda para poder migrar, mas tem várias vantagens em se migrar. Bem, já estamos uns minutos avançados. Acho que última pergunta, último tópico a gente já. Última chance, hein? Augusto aparece uma vez por ano só, hein? E olhe lá. Quase, né? Quase. O João tá fazendo o bootcamp hoje, e depois vai ficar gravado também, né, para vocês poderem assistir posteriormente, mas é bem interessante o bootcamp, porque quase sempre tem algum colega na empresa que quer aprender a usar o APS, mas não teve a chance ainda, então o bootcamp é orientado a quem está começando. Então, para vocês aqui que já conhecem mais da plataforma, não é tão bom, é muito básico. Mas para quem está começando, é bem interessante conseguir criar um projeto e ver o resultado bem rápido. Então, uma sugestão de futuro aí, tentar passar para um colega ou passar a gravação, ou sugerir que algum colega possa assistir no futuro. Muito bem. Deixa eu pegar aquela. O João sempre encerra com aquele slide e eu trouxe, não tem uma cópia. Então é isso. Muito obrigado por terem vindo. Obrigado, Desculpa a pessoal. demora. Obrigado por terem participado. Valeu, Valeu, valeu. pessoal. Até Tchau, mais. gente. Valeu. Obrigado. Até mais. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.